Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like e comentar o conteúdo e divulguem para mais pessoas o link desta homilia diária. E nesta sexta-feira da primeira semana da Quaresma, dia de jejum e de abstinência de carne, vamos ouvir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, a lei de Cristo também tem as suas exigências. Infelizmente, nós muitas vezes falamos de maneira equivocada acerca da misericórdia de Deus. Como se a misericórdia de Deus fosse uma carta branca dada a nós para fazermos tudo aquilo que queremos, sem peso na consciência se praticamos obras inadequadas. O perdão de Deus, como muitas vezes equivocadamente pensamos, parece que é uma anestesia na nossa consciência. Parece que o cristianismo, os ensinamentos de Cristo, trouxeram para nós uma vida fácil. Jesus, ele disse que ele também tem um fardo para ser carregado. Ele disse: vinde a mim, aqueles que estão cansados, e eu darei descanso. Tomai meu jugo, porque ele é suave, mas ele tem um jugo. Carreguem o meu peso, ele é leve, mas ele tem um peso. Então, meus irmãos, os ensinamentos de Cristo são muito mais exigentes. Cristo pede ainda muito mais de nós. Em Cristo nós entramos no fim dos tempos. Então não podemos ficar mais em cima do muro como no Antigo Testamento. Diante da cruz as máscaras caem, por isso que em Cristo se fala ainda mais em julgamento, porque não há outro em quem possamos ser salvos, só em Cristo Jesus. Portanto, o homem que acha que há um outro Cristo além do verdadeiro Cristo, imagina que pode levar uma vida de qualquer jeito,
empurrar as coisas com a barriga. No evangelho que nós ouvimos, Jesus dizia assim: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então a gente acha que pode ser salvo pulando carnaval, enchendo a cara, como diz a expressão, nos botecos. Enfim, Jesus, nesse evangelho, ao comentar os mandamentos, ele enrijeceu ainda mais os mandamentos. Ao comentar aquilo que os mandamentos diziam, o mandamento dizia: não matarás. Mas Jesus afunila ainda mais isso e diz que a gente mata o próximo até quando nós o prejudicamos. Quando buscamos o mal dessa pessoa, nós já o matamos. O deixamos vivo fisicamente, mas o matamos psicológica e moralmente. Então, ser católico é levar uma vida radical, mas não ficamos assim nos martirizando para cumprir os preceitos, mas a graça de Deus vem em nosso favor. É a graça de Deus quem nos fortalece para cumprirmos os preceitos de Deus, da sua Santa Igreja. Se você conhecer a fundo o Catecismo da Igreja Católica, você notará como ser católico não é tão simples como nós imaginamos. Há muitas normas, segundo o Evangelho, para serem cumpridas, mas numa vida de graça. A graça de Deus que nos impele a vivermos uma vida justa. O Catecismo da Igreja Católica, na verdade, destrincha, troca em miúdos aquilo que na palavra de Deus às vezes só se menciona numa única frase, numa única palavra. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta quaresma, aprendamos a viver mais seriamente o Evangelho de Cristo, e que a nossa vida seja mesmo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Eu recordo aqui uma história do Antigo Testamento, quando houve a divisão de Israel entre Reino do Sul e Reino do Norte. Roboão, que ficaria com o reino verdadeiro, aquele mesmo reino de Judá, ele ficou com uma única tribo. Ele disse que se o pai dele, Salomão, havia exigido muito do povo, Roboão exigiria muito mais da sua gente. Roboão, ou melhor, o outro rei chamado Jeroboão, conseguiu uma fatia maior dessa divisão. Ele ficou com, se não me equivoco, 10 tribos, porque ele prometeu ser mais maleável, levar as coisas no banho-maria, como costumamos dizer. Então as pessoas, querendo coisas mais fáceis, passaram para o lado de Roboão, ou melhor, de Jeroboão, enquanto aqueles que queriam um compromisso maior, que são bem poucos, ficaram do lado de Roboão. Isso é uma imagem para a nossa vida espiritual, porque, digamos, Roboão é Cristo. Cristo, podemos dizer que antigamente se exigia, mas agora em Cristo se exige muito mais, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. A graça de Deus pede muito mais de nós, porque ela nos dá muito mais, porque a quem muito foi dado, muito mais será cobrado, e nós vivemos na plenitude dos tempos, na nova aliança, no Novo Testamento, e nós temos muito mais do que o povo do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento só tinha a lei de Moisés, mas que preparava o novo tempo. Nós, nessa nova aliança, temos a graça de Cristo, que nos fortalece para vivermos uma vida de piedade e de graça na presença de Deus. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores e de São Pedro Damião,
desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.